20 das lições mais valiosas extraídas de O Príncipe de Maquiavel, adaptadas ao mundo contemporâneo. Que atitude nos fazem ser amados ou desprezados? Como lidar com adversários? Como obter prestígio e ser respeitado? Essas e outras lições de O Príncipe você vai conhecer a partir de agora. Se inscreva no canal para continuar aprendendo cada vez mais e aproveite o vídeo. Poder e manipulação. Como entender o mundo em 20 lições extraídas de O Príncipe de Maquiavel. Jacob Petrie. Este livro não é simplesmente uma nova tradução, mas uma edição de O Príncipe de Maquiavel, tal como seria se ele estivesse sendo publicado agora pela primeira vez, focado nos temas relevantes ao mundo de hoje. Inclui uma análise objetiva das 20 estratégias mais importantes do clássico. Ao compreender estas lições, o leitor estará mais bem preparado para defender-se das pessoas manipuladoras e obterá ferramentas para agir com mais ousadia diante da vida. Lição 1. O que faz um líder ser louvado ou repudiado? Um dos segredos da vida é compreender que, acima de tudo, ela é um jogo e que as chances de vencer serão muito pequenas se não conhecermos as regras desse jogo. Mas o que é conhecer as regras do jogo? De maneira geral, é entender a realidade como ela é de fato. Quanto maior for nossa compreensão das coisas, menos fracassos e frustrações teremos. Por isso, se você busca poder, prestígio e sucesso, tem de compreender que nada do que existe ou acontece é completamente bom ou ruim. Que nada é tão mal que não tenha um lado bom, ou tão bom que não tenha algo mal. É preciso que você tenha sempre em mente que não importa o quanto uma coisa pareça inútil, se estudá-la bem, se analisá-la detalhadamente, encontrará algo que pode ser explorado ao seu favor. O poder e a liderança que levam ao sucesso e à riqueza sempre são consequência da habilidade de preencher um vazio, de suprir uma demanda que existe nas pessoas. Lição 2. Como mudar a sorte nas coisas. Quando uma pessoa avança e conquista um certo nível de sucesso, sua tendência é de se apegar a essa conquista e criar raízes nela. O sentimento ingênuo de que agora ela domina o jogo toma conta. Ela olha para trás, a mente se engessa, entra em decadência e por fim cai em colapso. Todo poder vem de dentro, e se você tem consciência de quem você é, se tem consciência daquilo em que é bom e daquilo em que não é, se conhece suas forças e sabe como explorá-las, se sabe onde estão suas fraquezas e como controlá-las, se é capaz de entender as pessoas e ter uma ideia clara do que as motiva, o simples fato de estar consciente de tudo isso lhe dará uma enorme vantagem sobre a maioria que o ignora. Através desse processo, sua chance de cometer erros bobos e ingênuos que possam destruir seu poder e sucesso se reduz significativamente. Portanto, a partir de hoje, liberte-se de apegos desnecessários, descarte velhas técnicas, métodos, fórmulas e filosofias ultrapassadas e, em seu lugar, desenvolva um radar para detectar os problemas e as oportunidades que estão por vir. Adapte-se rápida e constantemente ao contexto. Esteja sempre em busca de algo que combine mais com a realidade atual do que com aquilo que já existe. Quando fizer isso, você passará a ver oportunidades onde a maioria absoluta só vê crises e obstáculos. Lição 3. O que fazer para obter prestígio e ser bem-quisto? As pessoas têm uma necessidade extraordinária de acreditar em algo maior do que elas mesmas. A maioria anda aflita à procura de algo que possa usar para preencher o vazio e a insignificância de sua existência. Elas se rendem a qualquer coisa que as façam se sentir importantes, dignas e maiores do que são. Essa necessidade as torna tremendamente suscetíveis a todo tipo de influência e manipulação. Qualquer charlatão que aparecer com uma promessa de salvação para a aparente falta de sentido da vida terá sua boa vontade e colaboração. Para evitar esse tipo de manipulação, olhe sempre para o indivíduo em si, não para o super-herói no qual ele tenta se projetar por trás de uma causa. Analise suas palavras sem a euforia que elas provocam. Questione o como, o quando e o porquê dessa causa. O manipulador nunca terá a resposta para essas questões. Procure por aquilo que as motiva, pelos interesses escondidos em suas palavras. E se você busca prestígio e liderança,
torne-se uma fonte de prazer e distração para os outros. Acorde, atice a imaginação e a fantasia deles, faça-os sonhar, desejar, serem tentados por sua promessa. Mas não lhes dê o suficiente para compreendê-la a ponto de quererem colocá-la em prática. Mantenha a realização delas sempre distante, pois isso revelaria os obstáculos que precisam ser superados para realizá-la, e com isso, a maioria perderia o interesse por sua ideia. Lição 4. Quando se deve ser generoso ou mesquinho? Em psicologia existe um princípio chamado regra da reciprocidade. De acordo com essa regra, toda vez que recebemos algo de alguém, um presente, um convite, um favor, etc., sentimos-nos obrigados a retribuí-lo. Sabendo disso, políticos, dirigentes de empresas, profissionais liberais, marqueteiros e amigos nos oferecem estrategicamente sua generosidade, sabendo que lá na frente poderão tirar proveito da sensação de obrigação que o seu ato generoso incutiu em nós. O poder vem da capacidade de se fazer parecer maior que os demais à nossa volta, e a generosidade é uma ferramenta essencial para criar essa impressão. As pessoas em geral são preguiçosas e avarentas. Elas querem as coisas, mas não desejam pagar o preço para obter aquilo que desejam. Por isso, a partir de hoje, ignore e desdenhe tudo que lhe for oferecido de graça. Se algo vale a pena, pague o preço necessário para obtê-lo. Lembre-se sempre de que aquilo que lhe é oferecido de graça, na verdade não passa de uma armadilha. Lá na frente, a cobrança virá. Se você por algum motivo deseja aumentar o seu círculo de influência, use a generosidade com inteligência. Se conseguir fazer com que sua isca pareça especial, sempre encontrará um número suficiente de pessoas que cairão com tremenda facilidade na sua armadilha. Porém, tome os seguintes cuidados. 1. Nunca pratique a generosidade por um tempo longo. E 2. Tampouco pratique-a com todos. Lição 5. É melhor ser amado ou temido. Em todos os setores existem indivíduos e empresas que não medirão esforços para conquistar e assegurar a sua posição no topo. O mundo está repleto de pessoas inescrupulosas que tentarão nos usar como objetos para conquistar o que elas querem. Se não estivermos atentos e não tomarmos alguns cuidados, seremos sutilmente seduzidos a cair em armadilhas que podem nos custar caro. Por isso, não se agarre em promessas de amor e amizade eternas e acima de qualquer suspeita. Ame, rodeie-se de amigos e seja leal, mas mantenha-se atento. Tenha uma postura firme, baseada acima de tudo no respeito mútuo. Nunca se permita perder o autorrespeito. Evite condutas impróprias por respeito próprio e não por causa das pessoas. Admire-se e nunca demonstre dúvida, nem abra mão de sua dignidade. O primeiro passo é declarar guerra contra sentimentos de autopiedade e exigir o mais alto respeito de si mesmo. Por isso, aprenda a acreditar plenamente em si mesmo. Quando alguém acredita em si, tudo muda. Lição 6. Quando e de que maneira deve-se manter a palavra? As palavras costumam nos confundir mais do que esclarecer. Na verdade, raras vezes revelam o que de fato está escondido dentro das pessoas. Com facilidade, elas podem ser usadas para nos bajular, enganar, persuadir e manipular. Aprendemos que ser claro e transparente pode despertar a mesquinharia, a inveja ou a ganância dos demais. E por isso evitamos nos abrir completamente. Deixamos de falar toda a verdade no intuito de nos proteger. Por isso, se você busca poder, sucesso e liderança, não seja ingênuo a ponto de se deixar conduzir apenas por palavras. Você precisa entender que a maioria dos indivíduos usa as palavras para se defender, para dissimular suas verdadeiras intenções e despistar você do que elas realmente pensam, sentem e desejam. Portanto, a partir de hoje, empenhe-se para conhecer as pessoas num nível mais profundo. Procure enxergar a interioridade das pessoas, ir além do que elas dizem, entender e transcender o desejo raso que elas manifestam, investigando a compulsão por detrás de suas ações superficiais. Descubra o que elas realmente querem e ajude-as a conquistá-lo. Se fizer isso, obterá tudo o que quiser. Mas não espere, comece a colocar essa estratégia em prática hoje mesmo e observe como, com o tempo, você fará progressos tremendos na arte da persuasão e da influência. Lição 7.
Evite o ódio e o desprezo. Muitas vezes nos preocupamos demais em parecer perfeitos, impecáveis e tentamos ao máximo omitir nossos defeitos, achando que assim seremos admirados. Dar a impressão de não ter falhas ou fraquezas é perigoso porque desperta a inveja. E a inveja cria inimigos silenciosos que complicam tremendamente nossas vidas. Por isso, é melhor colocar-se sempre no mesmo nível daqueles à sua volta, confessando problemas, dificuldades ou defeitos para evitar que eles contaminem sua vida com inveja, ódio e mesquinharias. Um líder deve ter claro que a melhor resposta para provocações é o desprezo e a indiferença. Ele jamais deve deixar transparecer que uma provocação, fofoca ou comentário o afetou. Isso colocaria em xeque seu poder, sua autoridade e, por fim, sua superioridade sobre aquele que o está provocando e desafiando. Há um princípio do qual você não pode fugir. Sempre que você der atenção demasiada a uma pessoa, ela passará a influenciá-lo em certo sentido. Essa influência coloca o outro no mesmo nível em que você está. Suas escolhas, decisões e atitudes passam a levar em conta os movimentos do outro. E com isso você perde a iniciativa. É o outro, através das ações dele, que passa a definir o que você fará. Então, a partir de hoje, ignore as fofocas e provocações. Indiferença e desprezo são a arma dos poderosos. É você que decide se alguma coisa vai incomodá-lo ou não. Lição 8. Como lidar com os assessores e assistentes. Líderes inovadores, em geral, sempre são o resultado de equipes de pessoas trabalhando em colaboração, em que apenas o líder fica com o crédito. Portanto, se quiser obter poder e prestígio, siga a regra geral de todos os grandes líderes. Nunca faça o que o outro puder fazer tão bem ou melhor do que você. Leve isso ao pé da letra, e com o tempo você fará progressos tremendos. Por isso, encontre gente com o talento, a criatividade e a sabedoria necessários para ajudá-lo a levá-lo ao topo. Seja esperto. Primeiro, procure e identifique as grandes tendências e oportunidades. Depois, contrate os melhores profissionais do mercado para fazerem o trabalho por você. Nesse processo, tome algumas precauções. Esteja atento e vigilante. Mantenha tudo sob seu controle. A regra é esta: assuma legalmente o crédito do trabalho dos que estão abaixo de você e dê o crédito do seu trabalho aos que estão acima de você, a menos que o seu chefe seja alguém que não se importa em perder o posto para você. Lição 9. Como escapar dos bajuladores. A bajulação não é um problema exclusivo dos poderosos. Ela é extremamente comum entre todos os indivíduos. Os ambientes sociais estão infestados de pessoas famintas à caça de outras que elas consideram maiores, mais corajosas, mais felizes, mais ricas, mais bonitas para poder sugá-las. Se você quer se tornar alguém notável, evite a todo custo ser um desses bajuladores indesejados. E se você ocupa um lugar de destaque e quer se libertar desse tipo de gente, siga esses 2 passos. 1. Evite estar disponível e acessível a qualquer um ou durante tempo demais. É importante que você tenha uma presença forte. Isso atrai a atenção e o poder. Mas tenha cuidado para não se expor demais. Faça retiradas estratégicas de cenário, pois elas aumentam seu poder e sua glória. O que é raro e de difícil acesso torna-se cobiçado, admirado, valorizado e desejado. 2. Tenha posições claras e firmes, mas evite a todo custo tornar-se previsível. Nunca deixe claro qual será o seu próximo passo. Carregue sempre uma carta na manga e introduza-a no jogo quando os demais menos esperarem. Lição 10. Não revele seu verdadeiro plano. Pessoas com poder raramente revelam seus verdadeiros planos, interesses e muito menos suas estratégias. Elas sabem que isso chamaria a atenção de invejosos e da concorrência e que isso em nada as ajudaria. Se quiser descobrir os planos de alguém assim, fique alerta para pequenos sinais, movimentos discretos, perguntas fora de contexto e insinuações bem elaboradas, histórias que não se encaixam. Antes de se convencer de que você descobriu a intenção verdadeira dessa pessoa, por mais convincente que as coisas pareçam, investigue e faça muitas perguntas cruzadas, e depois vá atrás delas para checar as informações. Por outro lado, se você deseja conquistar poder, o primeiro passo sempre é ter uma visão clara do que realmente quer conquistar. Em seguida, mapeie o território.
Divida-o em pequenas áreas que devem ser conquistadas uma a uma. Controle-se. Não tenha pressa. Avance com discrição e sem fazer alarde. Transforme o tempo em seu aliado. Se você se precipitar, os outros notarão sua ambição e, na certa, começarão a sabotá-lo. Mas se agir discretamente, quando eles se derem conta, você já estará muito acima de seu poder de fogo. E, ao invés de tentar derrubá-lo, lhe devotarão respeito e admiração. Se fizer isso, você encontrará caminhos lucrativos onde outros apenas veem problemas e adversidades. Lição 11. Alianças e apoios. A necessidade move o mundo. Se você não tem nada que o faça ser extremamente necessário para o outro, ele o deixará de lado no primeiro obstáculo que se impuser entre vocês dois. Mas se você se tornar indispensável para o outro, se preencher as lacunas de suas deficiências e de suas fraquezas, desenvolverá enorme poder sobre ele e, na certa, poderá obter tudo o que quiser dessa pessoa. Portanto, encontre uma maneira de fazer dependentes de você aqueles que o mantêm onde você está. Ninguém é indispensável, mas você precisa fazer com que aqueles que dependem de você acreditem que você é. Torne seu produto tão necessário na vida deles que, se você cogitar sair dela, eles não terão ninguém à altura para substituí-lo. Sirva-os de tal modo que, caso você ameace renunciar ao seu posto, tudo que eles vejam diante de sua renúncia seja problemas, dificuldades e prejuízos. Caso contrário, mais cedo ou mais tarde aparecerá alguém melhor do que você, com qualidades superiores às suas, e você será rebaixado do seu posto, ou, se preciso, dispensado sem qualquer hesitação. Lição 12. Tipos de liderança, vantagens e desvantagens. Na sociedade altamente competitiva e em constante mudança em que vivemos, há duas características essenciais que devem estar presentes nas qualidades daqueles que buscam o poder e a liderança: velocidade e capacidade de adaptação. A tendência natural da maior parte dos líderes ou gerentes é tentar controlar a equipe, liderar e coordenar cada ação. Livre-se dessa tendência porque ela tornará o processo lento demais. Lembre-se, a essência do poder é manter-se no controle, ditar as regras, ter a liberdade da iniciativa e fazer com que os demais respondam às suas decisões, mantendo-os sempre na defensiva. Então, se você quer ser um grande empreendedor, um profissional brilhante ou um líder que cative as pessoas, treine-se para expressar a sua liderança de forma inspiradora, colocando o foco da sua atenção no time, não apenas no gerente que comanda o time. Divida sua equipe em times menores e independentes que possam tomar suas próprias decisões. Ninguém é feliz sendo dominado. Assim, faça-os se sentirem com autonomia. Dê-lhes uma missão para cumprir e deixe-os agir por conta própria, enquanto você acompanha e monitora os resultados. Se fizer isso, se souber delegar e monitorar com tranquilidade, sem tensão, terá muito mais controle do que o líder que seguir um estilo centralizador. Lição 13. Alcançando poder pela popularidade. Quando você acredita em si, quando está convencido de que pode fazer coisas que criarão um impacto positivo na sociedade ou mesmo na sua vida pessoal, essa convicção, de certa maneira, se manifestará claramente em suas palavras, ações e atitudes e irão contagiar todos à sua volta. Porque eles pensarão que você tem razões para acreditar em si. Esse sentimento irradia poder e autoridade. As portas começam a se abrir. Limites e barreiras desaparecem e o caminho para suas conquistas surge à sua frente. Se você busca aumentar o seu poder e pretende se tornar um líder influente, mesmo que ainda não seja, passe a agir como se o fosse. Logo você será tratado como se já possuísse tremendo poder. Então comece a agir de forma diferente, demonstrando a distância dos demais por meio desses 4 passos. 1. Seja digno. Comporte-se sempre como se nada pudesse afetá-lo e como se sempre tivesse à mão todas as ferramentas e todo o tempo do mundo para reagir ao problema. 2. Seja ousado. Coloque seu valor nas nuvens e jamais estremeça diante de nenhuma insegurança. 3. Não negocie com mensageiros. Procure sempre o líder maior. Nunca aceite negociar com seus assistentes ou mensageiros. 4. Seja generoso com um líder mais poderoso do que você. Ao presentear o líder,
você se coloca acima dele e o força a ser cortês e generoso com você. E isso é meio caminho em qualquer negociação. Lição 14. Alcançando poder por meios corruptos. A verdade é que nada na vida é tão simples assim. Pessoas, eventos e circunstâncias serão sempre mais complexas. Posso ser ruim com você hoje e bom amanhã. Você pode ser ruim comigo e bom com outra pessoa. Seu adversário pode parecer fraco e surpreendê-lo com sua força. A circunstância que hoje parece negativa, amanhã poderá se mostrar positiva. Assim como o que parece positivo hoje pode se tornar negativo no futuro. Por isso, reduzir o mundo a preto e branco torna sua compreensão mais simples e talvez, momentaneamente, faça com que lhe seja mais fácil lidar com ele. Mas, por outro lado, também nos distancia de como ele é na realidade e nos leva a cometer muitos erros de avaliação, tornando-nos vítimas fáceis do nosso próprio julgamento. Tenha cautela. Saiba que, para descobrir o novo, muitas vezes é preciso se livrar do velho, sobretudo suas doutrinas e convicções dogmáticas. Se agir com mais cautela, permitindo mais espaço para a avaliação, se der mais atenção a possíveis nuances e ambiguidades, libertando-se de certos resíduos, você se distanciará das massas da noite para o dia e os benefícios serão enormes em todos os sentidos. Lição 15. Alcançando o poder pela sorte. A maioria das pessoas quer alcançar grandes objetivos, mudar de vida, mas não quer enfrentar as adversidades. Seu maior erro está em fugir da dor que rompe a resistência de abandonar um nível inferior e ir para o superior. Esse é um conceito muito comum e também muito ingênuo e inocente, porque permanecer na zona de conforto, ao contrário do que se pensa, não é uma vida boa. Nós, seres humanos, não fomos feitos para a passividade. Nossa natureza é agressiva e vai contra qualquer tipo de estagnação. Nada permanece o mesmo por muito tempo. Ou você está crescendo ou está morrendo. Se você busca o sucesso e o poder que vem de um desempenho excepcional, precisa ter consciência de que só a dor da ação, a dor da disciplina e a dor do enfrentamento podem fazê-lo crescer. Assim, você deve ter a habilidade de dizer para si mesmo: eu farei mais do que o necessário. Não vou procurar saltar degraus e buscar atalhos, porque eu quero aprender. Quero crescer e preciso dessa dor e desse sacrifício para tornar meu crescimento possível. Portanto, crie obstáculos, objeções e desafios e depois encontre maneiras de superá-los. Com o tempo, isso lhe dará um tremendo preparo e com ele virão o poder e a liderança. Lição 16. A vulnerabilidade dos que se apoiam na força alheia. A maioria de nós vive à procura de uma chave secreta para o sucesso, algo que nos dê poder e prestígio num passe de mágica. Poucos estão dispostos a pensar por conta própria. Buscamos uma receita pronta que possa ser seguida passo a passo. Por isso, construímos teorias e fórmulas que servem como cortina de fumaça atrás das quais procuramos nos esconder. Confundimos estratégia com fórmula. Não é a força ou o poder que definem o sucesso, mas a habilidade de traçar a estratégia correta para cada momento. Para isso, tenha uma noção clara daquilo que existe à sua volta e tenha a ousadia e a coragem de enfrentá-lo. Empenhe-se ao máximo para desenvolver uma profunda compreensão de quem você é, de quem são seus aliados e quem são seus adversários. E ainda qual o contexto em que ambos se inserem. Crie uma rede de conexões tão poderosa que seus adversários ou mesmo um aliado que tente se rebelar contra você se sintam completamente isolados e rejeitados socialmente. Portanto, não seja tímido na sua oferta. Mostre sempre a todos de maneira clara o que eles têm a ganhar. Uma vez que conseguir mostrar-lhes como você pode ajudá-los a conquistar o que querem, qualquer resistência ao seu pedido desaparecerá quase sempre. Lição 17. O dever principal de quem quer o poder. Poucas pessoas possuem uma visão clara de seus objetivos. A falta de desafios as coloca num estágio de letargia física e mental. Quando não há nada que ponha nossa reputação em jogo, nós nos tornamos preguiçosos. E quando isso acontece, esperamos tempo demais para agir. Para controlar e persuadir seus aliados ou adversários, é crucial que você os observe meticulosamente, sob todos os ângulos. Por isso, torne-se um investigador incansável.
Não fique à espera de um competidor para agir. Instigue-o a abrir o jogo, provoque-o, comova-o e, se necessário, irrite-o, enfureça-o. Treine-se constantemente para penetrar na mente das pessoas e extrair de lá coisas que possam lhe ser úteis. Se quiser adquirir influência e poder sobre elas, você precisa conhecer as ideias, os planos, as intenções, as estratégias e os sentimentos delas melhor do que elas mesmas. Investigue-as, descubra se são honestas, confiáveis, disciplinadas e íntegras. Ou não. Descubra seus desejos, interesses, planos e estratégias. Depois, mostre-lhes o que elas querem e ofereça-se para ajudá-las a satisfazer as necessidades e os desejos delas. Haja desse modo e você não encontrará limites para suas conquistas. Lição 18. Riscos e dificuldades que existem na implantação de mudanças. Muitos líderes e empreendedores só têm noção do peso da liderança quando se sentem ameaçados ou atacados. Nesses momentos, a tendência é se encolher e trancar as portas, acreditando que isso os protegerá das ameaças. Com isso, eles limitam o acesso à informação a um pequeno grupo, geralmente a assessores mais próximos. Esse talvez seja o maior erro que eles possam cometer, porque essa atitude lhes tira totalmente a perspectiva do que de fato está acontecendo à sua volta. Uma vez que um líder perde o contato com suas fontes, o isolamento torna-o quase sempre um paranoico fantasioso. Por isso, nunca se enclausure. Tenha sempre em mente que, na sua ausência, os conspiradores tomarão conta, rumores se converterão em fatos, animosidades se transformarão em doutrinas, sabotagens e conspirações se formarão sem que você perceba. Para evitar isso, você precisa estar adequadamente aberto a todos e o fluxo de informação não deve só ser estimulado, mas organizado e canalizado, de forma que você seja o primeiro a saber de tudo o que está acontecendo ao seu redor, sobretudo no que diz respeito ao seu círculo de poder. Lição 19. Como manter sua liderança. Um dos grandes problemas das pessoas é não entender as suas limitações, mas elas se esquecem de uma coisa essencial. Na vida, tudo é limitado. Nosso tempo, nossa energia, nosso poder, o suporte dos nossos amigos, os recursos que temos à disposição, tudo tem um limite. Ignorar esse detalhe transforma sonhos em fantasias. Há pouquíssimos indivíduos, e são os que estão no topo, que possuem a habilidade de pensar no futuro como um produto das suas ações do presente. Não firme seus pés em sonhos e ideias futuras, mas na realidade do presente. Faça primeiro um inventário de suas habilidades, do conhecimento prático que possui, das suas relações sociais, de seu nível de poder e de seus recursos financeiros. Examine tudo em profundidade, por todos os ângulos possíveis, e deixe seus planos e sonhos emergirem desse processo de análise. Faça isso e você verá que a sua perspectiva mudará completamente. Seus planos serão mais realistas e terão uma base muito mais segura, e se sua base está segura, você alcançará níveis de força, poder e criatividade que nem sequer imaginava possuir. Lição 20. Como medir a força de um líder? Se olhar à sua volta, você verá que a maioria das pessoas é muitíssimo tímida. Os seres humanos agem estritamente dentro dos limites da normalidade porque temem a opinião dos outros. Temem cobranças e humilhações caso anunciem seus projetos e venham a fracassar em suas tentativas. Se você deseja viver uma vida plena, decida-se parar com isso agora mesmo. Entenda, pessoas que se destacam são audaciosas. Elas estabelecem objetivos grandiosos sobre suas habilidades e depois se envolvem plenamente com a missão de desenvolvê-las ao extremo para poder realizar seus propósitos. Por saberem o que querem e por irem atrás disso, elas são mais seguras, convencem mais e conquistam mais. Sua coragem intimida seus adversários, e a ousadia em torno de suas metas as faz parecer mais poderosas do que de fato são. Um vencedor não quer aliados suspeitos e com os quais não possa contar nos momentos de adversidades. A reputação de generoso pode ser um fator positivo, mas o comportamento que lhe dá essa reputação pode lhe trazer enormes problemas. A melhor aliança que existe é não ser odiado pelo povo. Quando um líder deixa de lado a competição e passa a se preocupar mais com o glamour do cargo que ocupa, logo perde sua glória e seu poder.
Neste livro você aprendeu que muitas vezes os adversários são pessoas próximas a nós, prestes a puxar nosso tapete. Para obter prestígio, você precisará cultivá-lo em forma de ações, planejamento e dedicação. É necessário se reinventar para manter-se necessário para o outro. Caso contrário, ele o deixará de lado no primeiro obstáculo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixe aí nos comentários qual vídeo você gostaria de ver aqui. Te vejo no próximo vídeo.